gente vai conversar agora com o Dr. Eduardo Leite justamente sobre um assunto que foi destaque na semana passada por conta de um caso que aconteceu na Marginal Tietê. Você se lembra, né? Uma psicóloga que foi estuprada na Marginal Tietê depois que teve seu carro quebrado e ficou ali esperando por socorro. Só neste mês de março foram registrados 311 casos de estupro na capital paulista, só aqui em São Paulo, gente. É ou não é preocupante? Assista na SBT. A cidade de São Paulo registrou no mês de março aumento de 56% dos casos de estupro em relação ao mesmo período de 2011. Em 2012, foram mais de 3 mil casos, uma média de quase 9 por dia. Os números são da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, que também aponta aumento nesse tipo de crime no estado. Só em março deste ano foram mais de 1.100. O caso mais recente foi o de uma psicóloga de 34 anos violentada na Marginal do Tietê. Depois de parar o carro por causa de uma pane mecânica próximo ao cruzamento com a Avenida do Estado, no sentido Penha, na zona leste da capital, um homem se apresentou como mecânico, ofereceu ajuda e depois estuprou a mulher no acostamento. Uma coisa realmente terrível, muito triste da gente ouvir esse tipo de notícia. Doutor Eduardo já está com a gente para comentar este assunto. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo à revista mais uma vez. Boa semana, né? Para você também. Curta. Boa semana. Curtinha, né? Só até quarta-feira. Só até quarta, né? E na sexta-feira já estamos gravados, né? Exato. Um programa inédito, inclusive, tá, gente? Mesmo na emenda do feriado. Bom, vamos falar sobre esse assunto que é uma situação tão terrível, né? A gente parar para pensar que alguém se acha no direito de invadir o corpo de outra pessoa, assim, de uma forma... Enfim, é nojento, né? É o tipo de situação que a gente não imagina passar e, de repente, o carro quebra no meio da Marginal. E você sabe... E aparece um louco na sua frente. E você sabe, Regiane, que é o tipo de crime difícil de você fazer prevenção. Porque o que acontece? Primeiro, depende do estado psíquico da pessoa. Né, da pessoa que pratica. Obviamente a pessoa tem um desvio de comportamento, tem problemas, ou problema com droga, ou você tem problema psicológico mesmo. E não dá para adivinhar o tamanho da loucura de cada um, só da pessoa passar na sua frente. E isso não é um privilégio, entre aspas, obviamente, do Brasil, mas isso é realmente um problema de saúde, né, de saúde pública, inclusive. Porque na verdade, você tem que identificar esses possíveis criminosos, né, que são pessoas que efetivamente praticam esse tipo de crime e que você percebe que tem aumentado, ou seja, os índices aí demonstram claramente, no estado de São Paulo, no mês de março, foram 1.161 casos no estado de São Paulo. Tá. Só em São Paulo são 311, isso no mês de março. Nós não sabemos ainda abril, mas isso tem realmente preocupado. E esses números que mostram, esses números deste ano, estão mostrando um crescimento se comparado com anos anteriores? Tem 56% de aumento em relação ao ano anterior, de 2011 para 2012 e agora 2012 para 2013. Então isso significa que realmente, assim, essas pessoas estão doentes. Agora, o que eu percebo, esse caso, por exemplo, da Marginal, a pessoa mesmo, que foi preso, né? Ou seja, na quinta-feira, o fato aconteceu na quarta, na quinta-feira foi identificado e esse rapaz foi preso, confessou o crime, foi reconhecido e ele disse que teria fumado 10 pedras de crack. Ou seja, nesses crimes sexuais, assim como crimes de roubo também, né, esses mais violentos, sempre você tem a questão do problema da droga envolvida. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, ou seja, problema de saúde pública, depende também de atuação do Estado, depende também de atuação da... Porque nós mesmos, cidadãos, nós não conseguimos identificar essas pessoas com potencial de crimes sexuais. Né? Por mais que você possa aumentar a pena, como de fato aconteceu em 2009, que se modificou completamente no Código Penal, majorou a pena, criou, não há necessidade do estupro efetivamente ocorrer, ou seja, a conjunção carnal, mas só o fato de você praticar alguns atos libidinosos já caracteriza, já configura o crime de estupro. Um beijo, por exemplo, sem a permissão da pessoa, a força, seu consentimento, já pode caracterizar, pode estar tipificado no crime de estupro. Mas desde que haja uma denúncia, né? Então a gente pode também dizer que esses números também estão aumentando por conta de uma conscientização maior que as mulheres estão tendo agora? Olha,
Pode ser sim, porque antigamente era uma vergonha para a mulher, ou seja, ir até uma delegacia, registrar uma denúncia, denunciar um fato de vítima de estupro, né? Agora, você não tem só aquela questão do estupro que ocorre na sociedade de uma forma geral, né? Mas você também tem a questão dos estupros que ocorrem na família, ou seja, dentro do ambiente familiar, que também é um problema e que esses casos, eles são mantidos, obviamente, reservados. Eles não são levados, na maioria das vezes, não são levados ao conhecimento da polícia, da justiça. Muitas vezes por vergonha ou até mesmo porque a pessoa que está a vítima da situação não tem crédito. Muitas vezes as pessoas não acreditam que aquilo está acontecendo dentro da família. Você tem o problema de atos libidinosos que são praticados contra a criança, né? Então isso no ambiente familiar. Então você tem uma série de elementos que ainda esses números não são reais, não. Esses números você pode estar certo que ele é muito acima disso, se você for pensar que todas as pessoas denunciarem, assim como a questão do furto, né? Ou seja, também as pessoas também não vão até a delegacia porque elas acham que é uma perda de tempo ir lá. E aí você tem uma estatística o quê? Uma estatística furada, né? Uma estatística que ela dá só uma parte das pessoas da realidade que foram vítimas de crime. E mesmo assim eles já assustam, né? São números terríveis já, mesmo sem saber a realidade mesmo, o que acontece de fato, a gente já fica de queixo caído. Isso é verdade. Agora, você sabe que teve aquela passeata das vadias, agora esse final de semana também teve, por conta até de um fato que ocorreu em Toronto, uma manifestação de um policial no Canadá, que teria dito que muitas vezes esses estupros ocorrem em função do vestimento da mulher, ou seja, e que elas não podem... na mulher a culpa pelo fato dela ser estuprada. Quer dizer, não quer ser estuprada, não anda assim. É o fim do mundo, esse tipo de E aí foi desencadeado essa passeata que, na verdade, acabou correndo o mundo inteiro. E hoje, esse final de semana, nós tivemos em algumas partes do Brasil essa passeata também, né? Então, mas o que eu estava comentando até ontem a respeito disso, né? Um homem pode andar de cueca no meio da rua se quiser, que uma mulher não vai jamais fazer uma coisa dessa com um homem, nunca vai violentar um homem, né? Agora uma mulher, se anda com uma saia um pouco mais curta, a culpa é dela, ela tem que ser estuprada, né? O tipo de mentalidade que não dá para acreditar. E a tendência, né, da mulher, óbvio, a mulher quer ser mais bonita, ela quer ser mais sensual e, obviamente, ela tem todo o direito de ser, né? Agora, isso não pode rotular que a mulher que se veste dessa forma ou daquela forma, ela pode ser rotulada como vadia. Isso realmente é um absurdo. Sabe o que me revolta muito no crime que aconteceu com a psicóloga na semana passada? Justamente, você falou que é um crime difícil de prever, né? Mas esse caso, ele poderia ter sido evitado. Se de repente o agente da CT tivesse ficado do lado dela ali até a hora do socorro. Tem alguns casos que efetivamente você pode, por exemplo, essa questão de colocar algum obstáculo na pista para poder, para o carro quebrar ou eventualmente a pessoa ter que parar por uma questão de defeito do veículo. Isso realmente as pessoas, principalmente as mulheres que estão sozinhas nos carros, nos respectivos carros, deverão tomar total, assim, um cuidado redobrado e imediatamente não aceitar a ajuda de qualquer pessoa e, sobretudo, informar a autoridade policial imediatamente, né, para que ela realmente não fica indefesa, porque a mulher, principalmente nas marginais, elas estão indefesas. Claro. Né? Então, eu acho que tem que ter um policiamento, tem que ter uma fiscalização mais intensa nas marginais, né, em função, ficar atenta, porque hoje você sabe que São Paulo ele é monitorado por câmeras, então a CT tem que ficar efetivamente... Eu fiquei pensando sobre isso, porque monitorando essas ações. Ninguém está livre de acontecer uma situação dessa. A gente não consegue prever quando o carro vai quebrar e nem aonde a gente vai estar. Pode ser de noite, pode ser de dia, de madrugada, você pode estar com criança junto com você no carro, e aí você está numa situação dessa, imagina que medo ficar ali na Marginal, quase esquina com a Avenida do Estado, um lugar perigosíssimo de fato. O que fazer numa situação dessa? Uma mulher sozinha, muitas vezes pode estar com os filhos, liga o quê? Para a polícia e fala, tô aqui sozinha, me ajuda, fica aqui comigo, o socorro está chegando, vê quem está mais próximo. O que será que a gente pode fazer para
evitar isso? Eu acho que o problema é que você não pode se preocupar com o bem material, você tem que se preocupar com o bem pessoal. Eu entendo o seguinte... Mas ali não tem muito o que fazer, mas aconteceu uma situação dessa, imediatamente ou você toma um táxi, né? Ou seja, coloca a sinalização, mas o veículo, pegar um táxi no meio da marginal, não, mas na marginal você tem que, na verdade, imediatamente se proteger de alguma forma. Né? É óbvio que é temeroso e vai ser temeroso, vai ser sempre temeroso, mas sempre buscar uma saída, ou comunicando a polícia, ou o comércio, ou tomar um táxi e deixar o carro estacionado com a sinalização de que ele se encontra quebrado. Alguma coisa você tem que fazer. Isso é a proteção. Eu acho extremamente arriscado. Um local ermo, principalmente nas marginais. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente está mostrando nesse momento as imagens da Marcha das Vadias, que o doutor Eduardo acabou de comentar aqui, que foi um movimento que começou no Canadá, a partir daquele comentário, enfim. E a gente só não tem os números aqui de quantas participaram este ano aqui em São Paulo. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente já tem mais de 20 cidades, né, participando dessa Marcha das Vadias. E é interessante a gente perceber a força da rede social nesse tipo de evento, porque as convocações justamente são feitas através das redes sociais. Né? Há toda uma mobilização, né, pelas redes sociais, né? Então isso acabou tomando corpo no mundo inteiro por conta disso. No Brasil nós tivemos bastante, várias, em São Paulo mesmo, esse final de semana nós tivemos uma no Sul, enfim. Então isso vem desencadeando no mundo inteiro. Eu acho que vamos voltar a falar dos crimes de estupro. A gente tem aqui inclusive uma listinha dos estupradores, os maníacos mais famosos, né, que ganharam em notoriedade. Aliás, eu sou super contra esses títulos que eles dão, esses rótulos. Os caras ficam famosos por matar um monte de gente, uma coisa horrorosa. Mas se a gente parar para lembrar, maníaco do Parque, monstro da Ceasa, maníaco da Lanterna, maníaco de Guarulhos, maníaco de Contagem. Olha quantos malucos tem por aí. Agora, a questão é justamente essa. Essas pessoas, elas são depois submetidas a exames para ver o grau de loucura? Realmente são pessoas desequilibradas mentalmente? Existe um exame que, na verdade, vai detectar se efetivamente essa pessoa tem algum problema mental. Né? Geralmente se constata, no mínimo, uma semi-responsabilidade. Porque esses que você acabou de citar acabaram se transformando em serial killer. Ou seja, o que é o serial killer? Matava várias, ou seja, não só estuprava, mas também matava. Alguns matavam e estupravam, ou seja, na verdade, o vilipêndio ao cadáver, né? Porque a pessoa já estava morta. O caso do maníaco do Parque mesmo foi um caso que ele matava a pessoa por asfixia e depois ele vilipendiava o cadáver, né? Ou seja, porque aí já não é mais um estupro, não, mas é um vilipêndio ao cadáver. Então, em outras situações, ele primeiro estuprava, depois ele efetivamente matava. Mas todos esses casos aqui, então, se transformaram em casos de uma repercussão em função de suas vítimas, né? Você tem esse rapaz aqui, tem um rapaz aqui que inclusive matava garotos entre 14 e 11 anos. Era de Contagem, será? Eu acho que era de Contagem, não, do Ceará, Monstro do Ceará. Monstro do Ceará, ele na verdade praticava contra garotos. Né? Então você vê que são pessoas que têm um comportamento, que têm problema mental e que efetivamente às vezes é difícil de você identificar no meio social. Né? Então é realmente um crime muito difícil de você fazer prevenção, assim como o crime de homicídio também, né? Que saiu uma campanha, inclusive vai ser lançada uma campanha agora sobre essa questão para diminuir os crimes de trânsito, né? Esses crimes de que são fúteis, né? Que são considerados fúteis. Mas esse caso aqui realmente eu entendo que é um caso de saúde pública também. O governo tem que estar engajado para poder ajudar a identificar esses possíveis estupradores, né? Eu acho que essa é a questão. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho e volto já para a gente passar para um próximo tema. A gente vai falar sobre o tráfico de pessoas, tá bom? Vamos lá. Até daqui a pouquinho. Obrigado, doutor Eduardo. Realmente são temas importantes, temas aí que merecem uma reflexão da nossa parte a respeito disso, né? Como a gente estava falando agora há pouco, é preciso tomar muito cuidado, ainda mais aqui em São Paulo, né? Os números são muito preocupantes e a gente deve realmente minimizar as chances disso acontecer, não se colocando em locais que podem ser perigosos para nós mesmos, né? Isso a gente está falando de estupro, mas muita coisa pode acontecer, roubos, enfim. Bom, estou voltando para conversar com o doutor Eduardo, depois a gente fala sobre o tráfico de pessoas, mas tem um assunto que inclusive foi bastante destaque também na semana passada, que foi justamente aquela briga de vizinhos que acabou em morte. Aliás,
Que morte besta, né? A gente parar pra pensar nesse crime é uma coisa tão absurda. O casal acabou morto, baleado e morto, e o vizinho que causou isso tudo acabou se matando. Tá existindo agora um movimento em cima desses crimes fúteis, né, doutor Eduardo, de motivo fútil. Regiane, assim como a questão que eu acabei de falar do crime, o estupro é difícil de você prever, o crime de homicídio, ele é muito difícil de você também fazer prevenção. Porque o crime de homicídio, de uma certa forma, a ligação entre a vítima e a ligação entre o autor, o criminoso, ela está sempre muito próxima, ou seja, a qualquer momento ela está ali na linha limítrofe, a qualquer momento ela pode passar para o lado de lá e matar a pessoa. Isso foi o que aconteceu o final de semana, agora, recentemente, o casal que foi morto em Santana do Parnaíba, dentro do seu próprio apartamento, por conta de barulho, né? Ou seja, a pessoa começou a se incomodar, isso já vinha, foi um senhor que já vinha se incomodando há muito tempo com relação à questão de barulhos, e aí não teve sombra de dúvida, desceu e simplesmente matou o casal. Mas é uma história meio confusa até. Ontem a viúva deu uma entrevista e ela disse que, na verdade, quem era incomodado antes com o barulho era o casal de cima, né? O casal que foi morto. Depois de um tempo, o casal de cima começou a se incomodar com o casal de baixo, que fazia barulho. É uma história meio confusa, na verdade, os crimes de homicídio, eles começam com pequenas ações. E que tomam proporções enormes. E aí começa a criar uma animosidade em relação àquelas duas pessoas. Por isso que eu falo que estão sempre ligados, né? Ou seja, ou um provocou, ou o outro, na verdade, estimulou. Então sempre há uma relação direta entre o criminoso, o homicida e a vítima. Então, o que acontece? Nesse caso não foi diferente. Então o que ocorre? Essa provocação constante, essa relação tumultuada e por conta de barulho, leva as pessoas às vezes a perder a cabeça. E de fato isso, e eu tenho uma experiência em relação a essa questão de homicídio, porque eu lidei a minha vida toda com a área de homicídio. E às vezes o fato ocorre por futilidade. Então hoje a Secretaria de Segurança Pública, ela está lançando uma campanha, e essa campanha é justamente conte até 10, ou seja, reflita, né? Ou seja, pare e pense. Pare e pense antes de transformar a sua vida, na verdade, num inferno. Então, porque de fato... Por conta de uma situação completamente contornável. Uma pessoa morre e o outro vai para a cadeia. Ou seja, essa é a situação. Por quê? Porque não houve uma reflexão, né? Não contou até 10. É uma campanha interessante, é uma campanha que é justamente para prevenir os crimes de trânsito e a relação de vizinhos, principalmente quem mora em condomínio, em ambiente, né? Tem que ter uma tolerância, tem que aumentar essa tolerância, né? E as pessoas hoje, elas estão intolerantes com as coisas. Então a pessoa chega já estressada do trabalho, do trânsito, daí por diante. Aí basta alguém andar de sapato alto, ou seja, o riscar do fósforo, na verdade. Faz um barulho, é o suficiente para a pessoa que já está num momento sensível, vai lá e comete um crime. Então é uma campanha interessante, é uma campanha que de uma certa forma, eu acho que ela pode dar um resultado e conscientizar as pessoas de que antes de fazer qualquer bobagem, porque isso é uma bobagem, uma tolice, né, uma idiotice isso, né, que ela pense 10 vezes. Né? É melhor, na verdade, levar uma flor do que levar uma arma de fogo, né? É muito melhor engolir um sapo do que uma bala. Então, olha, vamos pensar. Eu acho que é uma campanha muito oportuna, muito interessante, e é um momento realmente da gente refletir no que é mais importante pra gente. Aguentar um barulho ou chegar às vias de fato, né? E como você estava falando agora, eu acho que aqui em São Paulo, principalmente, nós vivemos no limite o tempo todo, né? No limite da paciência com relação ao trânsito, no limite da paciência com relação a um barulho que está acontecendo do nosso lado, enfim. Então eu acho que é o momento da gente parar para pensar, e isso pode fazer toda a diferença, não só pode como vai, mas contanto que a gente realmente coloque isso em prática. Né? Vai fazer a diferença, porque você põe as pessoas para refletirem, você coloca as pessoas para poder falar, eu tenho que parar. Eu vou respirar, vou dar uma volta no quarteirão, vou tomar um café, ou seja, é exatamente isso, né? Esses dias eu presenciei, eu estava parada no trânsito, eu fiquei morrendo de medo, na verdade, fiquei apavorada. Parei no semáforo e duas pessoas na minha frente, o cara que estava parado na frente e o outro, o da frente desceu do carro para ir bater boca enquanto o farol estava fechado. Eu fiquei pensando, o que eu faço? Dou uma ré aqui, viro à direita, não tinha para onde fugir, porque eu vou saber aonde vai chegar essa briga? Ação e de repente reação. Pode ficar só na discussão, mas alguém pode estar armado ali. Exatamente. E vai sobrar para
pra mim? Fiquei com medo. Então eu acho que é bem por aí mesmo. As pessoas têm que parar pra pensar, vamos fazer aí o dia a dia mais tranquilo. E aí né, depende só da sociedade. É verdade. Depende de cada um de nós de forma individualizada. Falou tudo. Doutor Eduardo, contato através do Facebook, você acessa lá 500 melhores júris, tá bom? Na sexta-feira a gente não se vê pessoalmente, porque a gente já se viu num sábado para gravar esse programa. Está inédito, com certeza o doutor Eduardo vai estar aqui com a gente na sexta-feira também, para você assistir, tá bom? E na segunda, pessoalmente. Na segunda ao vivo. Obrigada, querido. Ótima semana para você, pra você viu? também.